Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A redação narrativa é uma modalidade de texto na qual contamos um ou mais fatos que ocorrem em determinado tempo e lugar. Além disso, toda narração é conhecida por envolver personagens dentro de uma história. Qualquer fato pode se tornar uma narrativa emocionante, inclusive aqueles que fizeram parte do mundo real e foram noticiados em jornais, como é o caso de um assalto ou sequestro, por exemplo. Além disso, fatos corriqueiros, que fazem parte da rotina, também rendem bons textos, como é o caso de uma festa de aniversário ou uma briga de casal. O texto narrativo e suas características é estudado em diferentes momentos durante a vida escolar, inclusive na revisão do ensino médio para prestar o vestibular. Cerca de 5,1% das questões do Enem são baseadas em textos narrativos. Por isso é tão importante estudar este tema nas aulas de língua portuguesa. Primeiros passos: o que é pesquisa documental? Veja dicas de como fazer e exemplos. Temas 50 mais temas para TCC de farmácia, só as melhores sugestões. TCC pronto. TCC de gestão ambiental pronto. Veja temas e exemplos em PDF neste artigo. Você vai aprender como se faz uma redação narrativa do zero. Além disso, vai conhecer a fundo as características deste tipo de texto. Acompanhe. O que é uma redação narrativa? A redação narrativa é um texto que narra uma sequência de fatos em que personagens se movimentam num certo espaço à medida que o tempo passa. A narração pode ser ficcional, como conto e novela, ou não ficcional, a exemplo das crônicas. Tipos de narração: narração objetiva possui narrador em terceira pessoa e tem a objetividade como sua principal característica. Sendo assim, não há espaço para transparecer emoções. Narração subjetiva: uma narração é classificada como subjetiva quando o narrador se envolve emocionalmente. Nota-se claramente uma posição mais sensível ao relatar os fatos. Tipos de discurso: os textos narrativos também se diferenciam com relação ao tipo de discurso. Discurso direto: neste caso, o verbo é usado no presente e o autor recorre à pontuação para introduzir a fala de um personagem. Exemplo: a moça, depois de estacionar a sua moto no posto de gasolina, pergunto: onde fica o supermercado mais próximo? Há um pequeno mercado a 2 quilômetros daqui, respondeu o funcionário. Discurso indireto: neste caso, o texto usa verbos no pretérito imperfeito e incorpora as falas das personagens sem pontuação específica, como é o caso do travessão. Em outras palavras, as falas são adaptadas e contadas pelo narrador. Exemplo: a moça, depois de estacionar sua moto no posto de gasolina, perguntou ao funcionário onde ficava o supermercado mais próximo. Ele respondeu que havia um pequeno mercado a 2 quilômetros dali. Qual é a estrutura de um texto narrativo? Todo texto narrativo deve conter os seguintes elementos: fato, o que se vai narrar; tempo, quando o fato ocorreu; lugar, onde o fato ocorreu; personagens, quem participou do fato; causa, por que o fato ocorreu; modo, como se deu o fato; consequências, o que resultou. Como escrever uma redação narrativa? 1. Defina o tipo de narrador. Em primeiro lugar, quando um aluno vai redigir uma história a pedido do professor, ele precisa definir o tipo de narrador. Logo, a história pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa. Narrador em primeira pessoa é aquele que participa da ação, portanto, pode ser chamado de narrador personagem. Narrador em terceira pessoa não participa da ação, portanto é considerado um narrador observador. 2. Anote o fato, o tempo e o lugar em um rascunho. Determine o fato da sua redação narrativa, considerando o tema sugerido pelo professor. Depois de definir o que se vai narrar, escolha o lugar e o tempo. 3. Crie os personagens. Uma narração não existe sem personagens. Portanto,
Defina quem fará parte da história, ou seja, quem vai participar do ocorrido ou observar o fato. Inclua uma descrição sobre as características físicas e psicológicas, se for pertinente para o fato narrado. Além disso, não se esqueça de que os personagens se dividem em protagonistas, coadjuvantes e antagonistas. 4. Pense na causa, no modo e nas consequências. Tenha em mente que todo fato de uma narração acontece por uma determinada causa, desenrola-se envolvendo circunstâncias. Portanto, é muito importante descrever com detalhes o modo como tudo aconteceu, para que a história possa fazer sentido ao leitor. No seu plano de texto, também é importante pensar nas consequências, ou seja, no que o acontecimento provocou. Esse tipo de elemento fica bem claro em certos gêneros textuais, como é o caso da fábula. 5. Siga um esquema de redação narrativa para não errar nesta altura da produção. Você já planejou como será a sua história. Agora, é chegado o momento de organizar os parágrafos pensando em um esquema de narração. Veja, 1 grau parágrafo, introdução. Afinal, como começar uma redação narrativa? A dica é simples: explique o fato que será narrado, determinando o tempo e o espaço. 2 graus e 3 graus parágrafos, desenvolvimentos. E o 2 graus parágrafo para mostrar ao leitor a causa do fato. Além disso, apresente os personagens que fazem parte da história. A causa pode existir ou não no texto narrativo, tudo depende da sequência narrada. Lembre-se que alguns fatos não precisam ter as causas explicadas porque elas são evidentes. Exemplo, uma viagem de férias. Já o 3 graus pode ser usado para explicar o modo como tudo aconteceu. Portanto, é um espaço para o detalhamento da narrativa. 4 graus parágrafo, conclusão. O último parágrafo da redação narrativa é a conclusão, que consiste nas consequências do fato. Existem outras estruturas de narrativa que você pode seguir para produzir o seu texto. Aqui está uma sugestão: apresentação do enredo. Apresenta os personagens, circunstâncias e lugar, complicação, início da ação, responsável por conduzir ao clímax, ponto mais crítico da narrativa, conflito, desfecho, solução do conflito e retomada do ponto de equilíbrio. Exemplos de narração narrativa. Texto narrativo com narrador em terceira pessoa. O incêndio ocorreu. Um pequeno incêndio na noite de ontem, em um apartamento de propriedade da senhora Margarida Nogueira. No local habitavam a proprietária, seu marido e seus filhos. Todos eles, na hora em que o fogo começou, tinham saído de casa e estavam almoçando em um restaurante em frente do prédio. A causa do incêndio foi um curto-circuito no sistema elétrico do apartamento. O fogo tomou conta de um dos quartos, mas, por sorte, o porteiro do restaurante avistou a fumaça e comunicou à senhora Margarida imediatamente. Ela, com urgência, ligou para o corpo de bombeiros. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas não conseguiram impedir que o fogo tomasse conta do quarto e da sala. Ao menos evitaram que o incêndio se propagasse e atingisse os apartamentos vizinhos. Texto narrativo com narrador em primeira pessoa. Passeio na feira. Em uma certa manhã, acordei entediada. Estava em minhas férias do trabalho, mas não pude viajar. Fui ao portão de casa e avistei uma movimentação de feira livre. Como não tinha nada para fazer, resolvi ir à feira. Fui andando, com passos lentos, até aquelas barracas coloridas. Logo, quando me aproximei, vi uma senhora idosa discutindo com um feirante. O homem calvo, dono da barraca de frutas, tentava acalmar a mulher alta, forte e mal encarada. Ela avançava sobre o dono da barraca de ovos, com muita fúria transparecida no rosto. De repente, a mulher deu um tapa no rosto do feirante e a briga tomou conta da feira. Eu tinha a intenção de comer um pastel e tomar caldo de cana, mas desisti, pois tudo virou uma grande bagunça. Os ovos da barraca caíram e se espalharam por todo o asfalto. Um pequeno público se divertiu com aquela cena, mas eu resolvi voltar para a casa. Por fim, seguindo o esquema apresentado neste artigo, você não terá problemas para escrever a redação narrativa. Então, considere a estrutura e use cada texto narrativo pronto, apresentado acima,
como referência. Para obter mais uma explicação sobre redação narrativa, assista ao vídeo do canal TV Oficina.